Mas eu queria só, antes de passar a palavra para a nossa diretora, já agradecer a presença de todos vocês aqui. Um prazer, uma honra ter nosso vice-presidente, nossa homenageada, e todos que estão aqui acompanhando o evento desde ontem. Eu só queria dar um recadinho, que a gente tem a categoria de divulgação científica, que está em votação nesse momento. Os vídeos estão lá no Instagram, e amanhã a gente precisa decidir qual vai ser o vídeo premiado. Então, por favor, peço que todos entrem lá para ver os vídeos, conhecer os nossos alunos e votar. Então, dando início à nossa sessão com o Marco Krieger, que é o nosso vice-presidente de Inovação e Saúde da Fiocruz, e vou então convidar a nossa diretora, a professora Marilda, para conduzir a sessão com ele. Por favor, professora. Gente, boa tarde a todos, todas, né? E, na verdade, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a equipe toda, né? Que o Leonardo, a Natália, tem também o Diogo, Eugênia, mas tem Diogo, né? Diogo não está aqui no momento. Pelo prêmio Gonçalo Muniz, né? Então, é um prêmio que vence, já é a 4ª edição desse prêmio. Inclusive, nesse início de semana, eu estava falando com o pessoal no Conselho Deliberativo, e até outras unidades acharam interessante para poder também fazer o prêmio nas unidades, né? E exatamente a gente estava falando da pós-graduação, dos alunos, que nós temos a nossa jornada de FIBIC, e Natália, quando ela passou no concurso, ela veio, trouxe a ideia de também fazer o Prêmio Gonçalo Muniz para que realmente a gente pudesse premiar dissertações, teses, tanto em andamento quanto aquelas dos egressos. Então, assim, parabenizar a comissão e cumprimentar o nosso vice-presidente de Inovação, Produção e Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz, em Saúde. E eu gostaria de apresentar, agradecer, viu, Marcos, sua presença. Eu sei que Marcos viria presencialmente, mas nós tivemos um contratempo, mas ele está dedicando uma parte do tempo para estar aqui conosco, e é muito importante ter você aqui no nosso instituto, participando dessa jornada. Eu vou fazer uma apresentação formal do Dr. Marcos. O Marcos Aurélio Krieger, ele é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Ciências Biológicas e Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Biológicas também em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele atualmente é o nosso vice-presidente de Produção, Inovação e Saúde da Fiocruz, e ele também já foi diretor adjunto de Desenvolvimento Tecnológico, Prototipagem e Produção do Instituto Carlos Chagas, que é a nossa Fiocruz do Paraná. E também coordenador técnico da Unidade de Produção da Fiocruz para Diagnóstico de Ácido Nucleico. Ele tem experiência na área de genética, com ênfase em parasitologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: Trypanosoma cruzi, expressão gênica, é um pouquinho longo, mas eu vou apresentar. Genômica funcional, diferenciação celular e o uso de técnicas de biologia molecular para o desenvolvimento de testes diagnósticos. É autor de várias publicações, incluindo também algumas patentes, né? 6 patentes. O Dr. Marcos, ele, na verdade, na vice-presidência de inovação, principalmente durante o período da pandemia, ele teve um destaque importante na atuação que a Fiocruz teve no diagnóstico do SARS-CoV-2, formando toda essa rede, né, junto com a coordenação também a coordenação de vigilância e saúde com o doutor Rival. Então, é um prazer imenso ter o Marcos aqui conosco e agradecer também a sua disponibilidade. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado, Marilda, pela apresentação, principalmente pelo convite de poder estar aí discutindo com vocês
esse importante tema de desenvolvimento tecnológico e inovação na Fiocruz, né, que estamos, nesse momento, aí, conduzindo uma série de ações que é muito importante que a gente possa discutir com a nossa comunidade e avançar. Eu deixei o convite aqui porque o evento realmente era para ser presencial, né? A Marilda não tem culpa nenhuma. Eu tive um problema no joelho, uma tendinite aí que está me incomodando bastante. E ontem, no CD, a Marilda e a Zélia ficaram conversando e resolveram, né, me ajudar e propor que fosse que a participação fosse virtual para evitar que eu ficasse me arrastando aí na frente de vocês e tal, e ficasse com constrangimento geral. Mas eu estou muito feliz de estar aí, né? Voltarei muito em breve para Salvador, vou estar aí com vocês no Medicina Tropical, mas logo depois também já me comprometi com a Marilda de voltar e aí a gente prosseguir com essa discussão desses pontos que eu vou apresentar hoje. Então, eu vou discutir um pouco, né, o sentido da inovação para a Fiocruz e os esforços que nós temos feito aí nos últimos anos, né? E é bom lembrar que a inovação é uma parte importantíssima da tradição da Fiocruz nesses seus 123 anos de história, né? A Fiocruz ela foi criada para enfrentar emergências sanitárias e o maior objetivo foi, inicialmente, né, promover a produção local, que também é um ponto super importante para nós, do soro antipestoso, mas de levar a sociedade a melhor ciência para que ela pudesse se proteger daquela grave situação sanitária que era vivida naquele momento, né? A gente tinha aí, além da peste bubônica, também, muito próximo, surtos de varíola e febre amarela. E a gente sempre diz, né, que não é o início da atividade científica no Brasil, mas é a primeira vez que a sociedade brasileira vê a importância do uso do conhecimento científico, né? E isso está no nosso DNA, e foi isso que a gente continuou fazendo desde lá, e foi principalmente isso que a gente fez agora, recentemente, no enfrentamento da emergência sanitária da Covid, tentar levar as melhores ferramentas, né, baseadas no melhor conhecimento científico para ajudar a sociedade a enfrentar esta emergência sanitária. Então, isso é muito importante, que está no nosso DNA, né? A inovação para a gente é levar conhecimento para a sociedade para que ela possa usar em seu benefício. E, além disso, também é sempre bom a gente diferenciar, né, as peculiaridades da nossa instituição. A Fiocruz tem um ecossistema muito complexo, um ecossistema de inovação que vai da pesquisa básica, que sempre foi feita com muita qualidade, né, e a gente considera essa uma área muito importante, mas nós passamos por muitas áreas também que envolvem, né, no ecossistema de inovação, o desenvolvimento tecnológico, ensaios pré-clínicos e clínicos, scale-up e a produção. É muito raro você ver uma outra instituição no mundo que tenha, né, uma capacidade de atuar em todos esses pontos dessa cadeia de inovação. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente executa uma parte do papel do que o NIH faz, né, pesquisa básica nos nossos institutos é uma questão muito importante, né, a geração de conhecimento, mas nós também fazemos uma boa parte do trabalho do CDC, já que nós temos nos nossos laboratórios, né, uma boa parte do sistema de referência dos agravos que são de notificação compulsória do Ministério da Saúde, cerca de 65% estão localizados dentro da Fiocruz, e, além disso, nós temos também uma parte das atividades do FDA, né, já que o NCQS é o braço tecnológico da Anvisa na avaliação analítica dos produtos para uso em saúde humana. Além de termos essas atividades, nós ainda temos 2 hospitais, né, dentro da Fiocruz, o Instituto Nacional de Doenças Infecto-Contagiosas, o INE, e o Instituto Nacional de Saúde Materno-Infantil, o IFR. E, além, né, dessas atividades todas, também temos 2 fábricas, que são 2 importantes indústrias farmacêuticas do Brasil,
e nos últimos 10 anos, em termos de faturamento das indústrias farmacêuticas, a Fiocruz sempre teve entre as 10 primeiras do Brasil, é a única pública que está nessa posição, e durante a pandemia, né, por causa dos esforços na produção de testes diagnósticos, tanto na modalidade de testes moleculares, quanto testes rápidos e da vacina, nós fomos a maior indústria farmacêutica em atuação no Brasil. Então, realmente é um ecossistema muito complexo que a gente tem que ver, né, como otimizar a efetividade desse sistema. Nesse slide aqui, né, eu saliento assim, uma das pontas desse ecossistema, que é a pesquisa, a geração de conhecimento sobre situações sanitárias que atingem a nossa população e, né, citando o trabalho de Carlos Chagas, né, o trabalho mais completo que se tem notícia da pesquisa biomédica, numa só publicação foi descrita uma nova doença, seus aspectos clínicos, o modo de transmissão da doença e o seu agente etiológico. E destaco, né, numa das recentes surtos endêmicos, epidêmicos que nós tivemos, no caso do surto de Zika vírus, a contribuição da pesquisadora Celina Torci, que foi capaz de fazer, então, a associação entre a infecção viral e a microcefalia, né, mostrando que, desde o início das nossas atividades até hoje, nós tentamos direcionar a nossa capacidade de pesquisa de uma forma bastante importante, né, para a sociedade brasileira. Mas, de modo análogo, se nós formos ver na outra ponta da cadeia de inovação, né, também a produção sempre foi uma resposta importante da Fiocruz à sociedade brasileira. Temos aqui uma foto, né, mostrando nossos colegas em 1930 aí, fazendo o processamento final da vacina de febre amarela, umas condições que são basicamente as mesmas que a gente tem hoje, né, numa condição bem diferente, mas é importante que essa mesma vacina, logo depois do surto de Zika que eu acabo de mencionar, nós tivemos um surto de febre amarela, que foi o surto mais grave dos últimos 50 anos, e a Fiocruz foi capaz de aumentar a sua produção de 25 milhões de doses para a mais de 67 milhões de doses, permitindo, então, que o Brasil lançasse mão de uma estratégia de vacinação em massa para diminuir o impacto desse surto, que foi um surto que causou, como eu mencionei, mais mortes nos 50 anos, mostrando realmente, né, que a gente tem essas atividades no nosso ecossistema e que é o meu dever como vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde, tentar articular e melhorar a efetividade desse sistema, e é isso que nós vamos estar discutindo aqui hoje com vocês. E uma iniciativa importante que foi feita na gestão, na primeira gestão da presidente Nízia, né, agora nossa ministra Nízia, foi o lançamento de editais que visavam, naquele momento, duas ações importantes, né? Primeiro, demonstrar que a Fiocruz, mesmo frente a uma situação de destruição do sistema de fomento de ciência, tecnologia e inovação, que já tinha começado, né, que estava se agravando aí, que se agravou nos últimos anos, mostrar que para a Fiocruz era muito importante mobilizar recursos para garantir a sustentação, né, a resistência dessa atividade científica. Então, foram lançados os primeiros editais em 2018, também foi uma orientação à época da Nízia, que nós pagássemos todas as contas de todos os editais que não estavam ainda devidamente honrados, né? Nós tínhamos ainda resquícios a serem pagos em alguns programas de apoio da presidência, como é o caso do PAP 6, por exemplo. Então, em 2017, foram zeradas essas pendências e foi lançada uma nova geração de fomento, né, que naquele momento visava duas importantes ações. A primeira eu já mencionei, mostrar a importância para a presidência da atividade de pesquisa e inovação da Fiocruz, o seu sistema de ciência, tecnologia e inovação, e mesmo frente à crise, que nós íamos mobilizar os nossos recursos,
E uma outra visão também era colocar sobre o mesmo guarda-chuva todas as ferramentas de fomento à disposição da presidência. Então, nós tínhamos, até aquele momento, né, programas também importantes apoiados pela Fiocruz, mas alguns eram destinados à pesquisa, como o PAPS, alguns ao desenvolvimento tecnológico, como o PDTIS, e, nesse caso, nós julgamos ser importante colocar no mesmo guarda-chuva todas as nossas ferramentas de fomento para que a gente pudesse observar melhor o que estava sendo feito na Fiocruz e articular, né, os esforços nessas diferentes áreas de atuação da nossa instituição. O Inova, ele já está agora com 6 anos de atividade, né? Esses são os resultados aí praticamente até o ano passado, né? Os editais desse ano ainda não estão em considerações, mas esses números por si só já são bastante impactantes, né? Nós já tivemos 28 chamadas de editais, mais 6 ações de treinamento e capacitação no programa Inova Labs. Financiamos mais de 800 projetos, né, 884 projetos, em 32 áreas de pesquisa, com uma quantidade muito grande de pesquisadores da nossa instituição, que já passaram, são mais de 2.000 pesquisadores que estão vinculados aos diferentes programas, e tivemos, né, uma grande quantidade de bolsistas e mais de 190 milhões de reais que foram colocados em adição aos recursos que normalmente já são direcionados pela Fiocruz para o seu sistema de ciência, tecnologia e inovação. E esses impactos, né, desse programa já podem ser vistos, né? Como eu falei, uma das ações que motivaram a criação desse programa foi verificar, né, que o sistema de fomento das atividades de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, tanto a nível federal quanto na maioria dos estados, estavam sendo severamente atingidos com uma diminuição significativa do montante disponível, né? Infelizmente, a gente tem um dado recente aí, que foi publicado aí nos últimos dias, que mostra que, pela primeira vez, e uma série histórica de praticamente 30 anos, é a primeira vez que a gente tem uma diminuição da publicação científica no Brasil, né? Isso é reflexo desse desmonte do sistema de ciência, tecnologia e inovação. É claro que ele começou até no final do governo Dilma, já não era da mesma potência que tinha sido nos anos anteriores, mas isso se agravou, né? E se agravou ainda mais no último governo, com uma situação realmente de recursos muito aquém do que historicamente eram disponíveis, que nunca foram também recursos tão abundantes assim, né? Mas esse cenário é importante salientar que ele não atingiu todas a Fiocruz de uma certa maneira, né? Aquela proposição de que o Inova pudesse auxiliar nesse impacto dessa situação, né, do fomento do sistema de ciência, tecnologia e inovação se comprovou. E se nós formos ver, nos últimos anos, o número de publicações dos pesquisadores que tiveram projetos aprovados no Inova, a gente vê que uma série, né, mais ou menos histórica, que vai de 2017 a 2019. 2019 já começa a ter um impacto no número de artigos publicados pelos pesquisadores que conseguiram obter financiamento do projeto Inova. E é um aumento significativo, aí, de mais de 20% do número de artigos. Mas, mais importante que o número de artigos, eu acho que é importante salientar o impacto desses artigos, né? Então, realmente, o índice de impacto desses artigos, dos pesquisadores que tiveram projetos aprovados no Inova, eles foram bem impactados, né? Tendo um aumento maior do que esses 20% que foram no número de publicações, um aumento maior de 50% em relação ao nível médio de impacto, né? Mostrando que um dos objetivos do programa foi
atingido, né, através de um sistema de fomento em editais internos que se mantém até hoje. Mas esses não foram os únicos impactos, né? Nós tivemos aí financiamentos não só na geração de conhecimento, que gera papers, mas nós também financiamos ideias inovadoras, programas de gestão, equipamentos, né, produtos inovadores que acabaram aumentando a efetividade desse nosso ecossistema de inovação. Por exemplo, nós tivemos selecionado pela Organização Mundial de Saúde, principalmente pelo Hub das Américas, da Organização Pan-Americana de Saúde, a Fiocruz selecionada como hub regional para a produção da vacina de RNA mensageiro. E essa tecnologia foi introduzida na Fiocruz através de um programa Inova de geração de conhecimento que visava avaliar a tecnologia de mRNA para câncer. E essa mesma equipe, numa colaboração do IOC com o Biomanguinhos, foi capaz, então, de fazer, né, essa alternância de objetivos de câncer para uma doença infecto-contagiosa, e nós temos hoje uma vacina que vai entrar em fase clínica de uma tecnologia 100% desenvolvida dentro da Fiocruz. O outro impacto ainda associado à pandemia são os testes e diagnósticos que foram entregues ao Sistema Único de Saúde. A gente está falando em mais de 100 milhões de testes entregues, e alguns dessas, as versões mais modernas e atuais desses testes, foram desenvolvidas a partir de um programa Inova Respostas Rápidas, onde a gente teve, então, o desenvolvimento de testes discriminatórios para variantes de preocupação de SARS-CoV-2 e discriminatório para outros vírus respiratórios, que foram financiados e que hoje já são registrados e já estão entregues no Ministério da Saúde, né? Mostrando realmente um ganho institucional grande que o programa Inova trouxe. Deu uma congelada aqui. Tem outras tecnologias, né, que também foram apoiadas pelo programa Inova, que já estão à disposição do SUS ou da sociedade. Nós tivemos, né, uma tecnologia de impressão 3D para reconstituição craniana, que já foi empregada no Rio de Janeiro em mais de 10 pacientes, desenvolvidas dentro do âmbito do programa Inova, e que hoje é apoiado, inclusive, pela Secretaria de Estado. Nós tivemos o nosso próprio portfólio de inovação, que foi um projeto para apresentar as tecnologias que estão em desenvolvimento na Fiocruz para a comunidade, né, interna e externa, um projeto também aprovado no Inova Gestão, que chegou agora à sociedade, e tivemos aí essa semana, inclusive, a entrega de mais um produto financiado pelo programa Inova, que foi um sistema de certificação da qualidade dos bancos de leite humanos, um programa que já tem 80 anos, né, iniciado juntamente com o início do IFF, um dos programas mais exitosos de cooperação da Fiocruz. Aí nós temos aí um número de mais de 220 bancos de leite distribuídos pelo Brasil. Também temos distribuídos pela América Latina, Caribe, África e Europa, que são coordenados pela Fiocruz, e um dos projetos que foram apoiados foi o desenvolvimento de um sistema de qualidade para ser distribuído e certificado para esses bancos de leite humano. E nessa semana que nós começamos, né, o mês do aleitamento materno, numa cerimônia na OPAS, com a presença da nossa ministra Nízia, nós entregamos os primeiros certificados para os 14 bancos de leite humanos do Distrito Federal, que foram os primeiros a receber certificados. Durante esse ano, esse produto também, né, desse nosso programa vai chegar à sociedade, né, mostrando que realmente não só o Inova teve um impacto positivo na geração de conhecimento, mas melhorou a efetividade do nosso sistema de inovação, basicamente por uma disposição adicional de fomento. Mas isso era pouco, porque a gente pensava, né, em avançar em termos da efetividade desse projeto. Então, um outro passo muito importante foi realmente conseguir, né, pegar essa nossa fala, que nós temos um ecossistema completo, mas que, na verdade, a gente
sabe que a geração de conhecimento que é feita nos nossos laboratórios não necessariamente ela resulta nos produtos que são ofertados pelas nossas fábricas, né? Uma boa parte dos produtos ofertados pelas nossas fábricas vem de transferência de tecnologia. Então, um dos programas muito importantes que nós fizemos de maneira associada ao Inova e com a participação dos projetos que foram financiados pelo Inova foi um evento que a gente chamou de Café com Inovação, que é parte do programa Inova Fiocruz, e que visa apresentar os projetos apoiados pelo Inova Labs, apoiados pelo Produtos Inovadores, apoiados pelo nosso portfólio de produtos, às nossas fábricas. E nós tivemos aí uma surpresa bastante agradável, porque das 140 tecnologias que foram ofertadas para as nossas fábricas entre 2018 e 2021, 103 dessas tecnologias, dessas apresentações, resultaram numa manifestação formal de interesse das nossas fábricas, Biomanguinhos, Farmanguinhos, ou IBMP, ou, eventualmente, o Ministério da Saúde, que teve vontade de conhecer melhor e ajudar no desenvolvimento dessas tecnologias que a Fiocruz está investindo. Uma taxa de sucesso muito grande, de 73%, né? Que eu acho que talvez seja um dos resultados mais importantes dessas ações do Programa Inova, que desde o seu início buscava colocar sobre o mesmo guarda-chuva todas as diferentes ações associadas ao ecossistema de inovação, e agora nós conseguimos integrar melhor essas áreas, né? Então, temos projetos aí, a própria Patrícia Veras apresentou aqui, né, na semana passada, no lançamento do portfólio de inovações da Gestec, que é também um produto Inova, os resultados, né, do projeto para o tratamento da leishmaniose cutânea, já numa parceria com Farmanguinhos, e isso foi feito a partir também de uma dessas reuniões de café com inovação, então, mostrando, né, realmente um efeito, um desdobramento muito positivo dessas ações. Mas a gente sabe que nem tudo que a gente oferece, né, embora a gente tenha tido até essa taxa de sucesso, 73% surpreendente, nós sabemos que existem 30% de tecnologias que são muito importantes, que são desenvolvidas na Fiocruz e que não vão chegar na sociedade através das nossas fábricas. Então, nós estamos apoiando, explorando outras maneiras, né? Principalmente apoiando as tecnologias que foram ofertadas para as nossas fábricas e que as nossas fábricas não tiveram, não manifestaram interesse da incorporação desses produtos, que a gente apoie, né, ações de empreendedorismo desses pesquisadores para que eles levem esses produtos a partir de spin-offs. Então, eu trago aqui poucos exemplos, mas de grande sucesso de spin-offs que nasceram na Fiocruz. Por exemplo, a Nortec Química, maior produtora de insumos farmacêuticos ativos da América Latina, ela é uma spin-off que nasceu dentro de Farmanguinhos e hoje é a maior produtora mundial de anestésicos. Nós temos o programa Valbáquia, né, um programa que nasceu na Universidade da Austrália, mas tem uma contribuição muito importante de pesquisadores brasileiros, no caso o Luciano, que mostrou que os mosquitos infectados com a bactéria Valbáquia, além de terem o componente original, que era o controle populacional, de fazer machos inférteis, eles traziam agregavam uma importante característica. As fêmeas não reduziam drasticamente a transmissão de arbovírus. Então, esse projeto é um projeto que está, né, o único projeto reconhecido pelo OMS como efetivo no controle do vetor, ele é sustentável, nós estamos fazendo investimento junto com o Programa Global de 200 milhões de reais para termos a maior fábrica da produção de mosquitos, né, 2 ou 3 fábricas no Brasil que permitam levar essas vacinas, esses mosquitos ao maior número de municípios, né? Nós temos hoje 1 milhão de brasileiros protegidos por essa tecnologia e nós esperamos, nos próximos 10 anos, proteger 70 milhões de brasileiros nas
cidades que são responsáveis por mais de 60% dos casos. Então, a gente tem um número de 65 municípios que são responsáveis por cerca de 60% dos casos. A gente pretende proteger essas 70 milhões de pessoas nos próximos 10 anos e, dessa maneira, né, auxiliar a sociedade brasileira a enfrentar as arboviroses, que tem sido uma situação dramática aí nos últimos anos. E trago aqui também uma vacina que foi desenvolvida na Fiocruz para a esquistossomose, que vai ser produzida pela Fiocruz para uso humano, mas que o grupo de pesquisadores está explorando essa tecnologia para uso veterinário. E essa biotech, né, que está usando uma tecnologia muito parecida, fez um acordo muito bom com a Fiocruz de produção dos insumos, que são os mesmos para vacina humana e veterinária, e eles vão explorar o mercado veterinário, que é um mercado tanto para produção quanto PET, que tem uma dimensão bastante importante também. E só com os rendimentos dessa biotech, né, a gente já recebeu mais de meio milhão de reais em um ano, o que a nossa média histórica, né, antes dessas ações que eram empreendidas, eram abaixo de 10 mil reais por ano. Então, realmente, a gente está, né, conseguindo, e essas três eu trago aqui com um objetivo muito claro, né, de dizer, olha, são tecnologias que as nossas fábricas não iam produzir, né? Nós decidimos não produzir IFAs farmacêuticas, só IFAs biológicas, e a Nortec hoje é a maior empresa da América Latina. Nós não temos condições de iniciar uma nova área de produção, como a área de mosquitos, mas estamos ajudando, né, a ciência que foi desenvolvida com a participação dos nossos pesquisadores a chegar à sociedade. E uma tecnologia também que nós vamos usar para o uso humano, estamos permitindo uma ação de empreendedorismo para uso animal, né, mostrando que isso reflete muito bem o que a gente pretende. Nós queremos, principalmente, apoiar o empreendedorismo interno da Fiocruz, que o nosso ecossistema, né, que a nossa pesquisa gere novos produtos para as nossas fábricas, mas também vamos apoiar, né, que algumas tecnologias que são tecnologias importantes geradas nos nossos laboratórios cheguem à sociedade. E isso nós estamos fazendo com o lançamento de uma iniciativa, né, de um programa de apoio ao empreendedorismo, ou seja, as tecnologias que foram apresentadas para as nossas fábricas, que não vão ser objeto de uma interação entre os grupos de pesquisa e as fábricas, a Fiocruz vai apoiar que esses produtos tenham uma chance maior de chegar ao mercado. Nós utilizamos o modelo que foi desenvolvido no Instituto Pasteur. O Instituto Pasteur ele desenvolveu uma metodologia que ele entende que as patentes são geradas muito próximos ao momento da descoberta, né? Faz a descoberta, você pede a patente, e se você criar uma startup, uma spin-off nesse momento, a chance de você chegar no mercado com essa tecnologia é muito baixa, né? O famoso Vale da Morte. Então, o que o Pasteur fez foi selecionar algumas tecnologias e ele apoia que o desenvolvimento desses produtos seja feito dentro dos laboratórios do Pasteur. Nós achamos esse modelo muito legal e fizemos, né, um piloto com 3 tecnologias que foram apresentadas no Café com Inovação, mas que não chamaram a atenção das nossas fábricas, porque são tecnologias de dispositivos médicos ou de aplicativos que as nossas fábricas não tenham interesse nesses produtos. E esses 3 pilotos foram incubados e com muito sucesso. Os 3 estão super animados para virar empresa, e a gente vai, né, experimentou esse modelo desenvolvido no Pasteur e acha que vai aumentar, né, a efetividade não só da transformação do conhecimento gerado nos nossos laboratórios em produtos nas nossas fábricas, mas também em produtos outros de interesse ao SUS que vão chegar por outras vias. E uma coisa que chamou a atenção nessa interação com o grupo de inovação do Instituto Pasteur é que nós fizemos um simpósio conjunto ano passado, no Rio de Janeiro, apresentamos, né, o nosso piloto e tal, e eu coloquei
né, que nós tínhamos gostado muito do modelo do Pasteur, estávamos usando o modelo do Pasteur, e a minha contraparte do Instituto Pasteur, a doutora Isabelle Buckley, que é a vice-presidente de inovação do Instituto Pasteur, ela falou, pois é, Marco, mas eu também quero utilizar o modelo de vocês. Eu também quero que o Instituto Pasteur ofereça os produtos para biomanguinhos e para farmanguinhos antes de oferecer para as big pharmas. E eu achei que era uma brincadeira, que estava no ambiente ali, né, de troca de gentilezas e tal. Mas, para nossa surpresa, no final do ano passado, o Instituto Pasteur nos mandou, em dezembro, uma proposta, né, de um acordo bilateral para inovação que vise, né, que o Pasteur e a Fiocruz possam fazer um acordo de desenvolvimento tecnológico visando com que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no Instituto Pasteur possam ser desenvolvidas no nosso ecossistema de desenvolvimento tecnológico. A ideia proposta pelo Pasteur é que esse acordo fosse assinado na visita que o presidente Macron fará ao Brasil no futuro próximo, né, pelo Macron e pelo presidente Lula, e nesse momento, né, ficamos muito satisfeitos, já selecionamos projetos, já estamos, né, numa fase final, vamos apoiar 10 projetos, 5 da Fiocruz, 5 do Pasteur, nessa primeira edição desse acordo bilateral, mas isso chamou a nossa atenção, pelo menos a minha, de que, poxa, se até o Pasteur, né, acreditou nessa conversa que a gente está falando há tanto tempo, que nós temos um ecossistema único de inovação, que vai da pesquisa básica até a indústria, nós temos que agora botar esse negócio para funcionar, né? Então, realmente investir um pouco mais nesse ecossistema de inovação. A gente já tem feito isso com propostas internas, como é o caso do Café com Inovação, tivemos um resultado muito bom. Vamos experimentar agora esse modelo, né, de receber tecnologias de instituições acadêmicas de renome internacional para fazer o desenvolvimento, e estamos também, né, explorando mais fortemente essa característica do ecossistema de inovação, que os produtos que vão ser gerados nas nossas fábricas não precisam necessariamente passar por todo o ecossistema de inovação da Fiocruz. Isso vai ser impossível. Alguns podem sair da pesquisa e chegar na produção. E a gente está incentivando isso e teve um resultado muito bom até. 70% de possibilidade de interação. Mas por que não utilizar, por exemplo, como o Pasteur identificou, as nossas competências de desenvolvimento tecnológico para aumentar a efetividade e inovação da Fiocruz? Então, essa é uma coisa que a gente também tem explorado mais recentemente, né? Usar as áreas de desenvolvimento e produção como áreas de aceleração do desenvolvimento tecnológico. Cito o campo do diagnóstico molecular, que é um campo que a Fiocruz, há mais de 13 anos, resolveu desenvolver o seu primeiro produto. Ele passou por toda a cadeia de inovação, a gente fez da descoberta até a fábrica, inclusive construiu as fábricas que não existiam, mas é um produto de absoluto sucesso, né? Hoje em dia ele já está na 4ª geração, já incluiu a detecção de plasmódio, de malária, e a gente está descobrindo malária que passavam despercebidos nos bancos de sangue, um número grande, até maior que esperado, em regiões onde a gente não esperaria ter isso, como é o caso do Rio de Janeiro, onde já foram identificadas algumas bolsas. Mas o importante é que o conhecimento e a tecnologia que precisou ser incorporada na Fiocruz para o desenvolvimento desse projeto permitiu que, nos últimos 3 anos, nós fizéssemos a incorporação de mais de 15 produtos nas nossas linhas de produção, tanto em biomanguinhos, né, os kits alguns que eu já mencionei aqui, como os kits para COVID, mas também kits para Zika, dengue, chikungunya, kits para febre amarela, kits para monkeypox, que foram desenvolvidos, e aqui eu não estou falando em papers, tiveram papers para todos esses, não estou falando em patentes, que a gente também teve patentes para todos esses produtos, mas eu estou falando em produtos registrados na Anvisa que estão hoje sendo distribuídos no SUS, né? Então, uma efetividade muito grande que foi possível ser atingida a partir da exploração
da competência de desenvolvimento tecnológico desenvolvido na Fiocruz, tanto em biomanguinhos, como esse caso aqui, como no IBMP, no Paraná, né, que desenvolveu também um grande número de produtos. Todos esses que são marcados com asterisco são tecnologias que foram desenvolvidas nos laboratórios da Fiocruz, como é o caso de Chagas, hanseníase, o próprio ZDC, febre amarela, tracoma, malária, que eram testes que estavam com a prova de conceito estabelecida nos nossos laboratórios e que hoje são produtos registrados e entregues e comercialmente disponíveis, né, para o SUS e para a sociedade brasileira. Então, mostrando que essa aposta que o Pasteur está fazendo na gente, que nós mesmos fizemos, né, de realmente olhar para a nossa capacidade de produção e desenvolvimento tecnológico para introduzir novos produtos, pode ser uma fortaleza que a gente precisa melhorar a efetividade dessa exploração. Então, esse é um case que a gente já tem resultados bacanas e que tá indo bem. Eu estou caminhando para o final, mas ainda tenho coisas bacanas para contar, então vou pedir um pouco de paciência para vocês. Mas, para trazer agora uma parte final desse esforço, né, da utilização das nossas capacidades de desenvolvimento tecnológico e produção para a introdução de novos produtos no SUS, e aqui mais focado na nossa capacidade de produção. A nossa vacina, né, para SARS-CoV-2 é uma vacina baseada numa dessas novas plataformas que chegaram ao mercado nos últimos anos, a plataforma de vetor viral. É uma plataforma que, semelhante à plataforma de RNA, ela utiliza as nossas células para produzir os antígenos que vão ser apresentados para o sistema imunológico. Então, essa iniciativa da vacina foi muito importante para o Brasil, porque, se a gente for ver, né, os momentos mais graves da pandemia, eles aconteceram nos primeiros meses do ano de 2021, onde a gente teve, infelizmente, né, antes da chegada da vacina, além do governo que a gente tinha, a gente também teve uma variante de preocupação muito grave, né? Mas a vacinação ela começou a aumentar e ela cresceu no Brasil com uma velocidade rápida a partir de março, né? Praticamente na mesma velocidade que a maior parte dos países do mundo desenvolvido, ficando atrás de Inglaterra, Estados Unidos, Israel, mas muito próximo à França, à Alemanha e os países europeus. E em junho nós já tivemos, né, uma diminuição muito significativa dos casos graves e mortes, né, estão marcados em azul, com o aumento da vacinação. É importante salientar que até esse momento 95% das vacinas distribuídas no Brasil foram as vacinas entregues pelo Butantan e pela Fiocruz. Nesse caso, números praticamente iguais, né, de 47 milhões de doses de cada um, só que o maior número de pessoas vacinadas era com a vacina da Fiocruz, porque o intervalo entre as doses era de 3 meses. Então, você tinha, né, o número de pessoas vacinadas nesse momento de diminuição drástica das mortes com as vacinas nacionais. E as vacinas importadas, elas chegaram basicamente a partir de setembro, né, onde você realmente já tinha uma situação que, graças a Deus, se mantém até hoje, de uma proteção muito grande dos casos graves e mortes pelo efeito vacinal. Não estou diminuindo a importância, mas estou salientando, né? Produção local é importante e nós, nesse caso, além dessa importante contribuição para a sociedade brasileira, nós incorporamos uma nova tecnologia de vetor viral, e é esse o ponto que eu queria trazer, né? Essa nova tecnologia ela já faz parte do nosso portfólio de produtos. Como eu mencionei também, nós tivemos um projeto Inova que permitiu que a tecnologia desenvolvida na Fiocruz para vacinas de RNA fosse 100% dominada na Fiocruz, e essas duas tecnologias, elas são as tecnologias que, além de servirem para vacinas, elas são as principais ferramentas para as terapias avançadas, que hoje estão chegando com um impacto muito grande, não só no SUS, mas nos sistemas de saúde como um todo, né? Esses tratamentos eles chegam ao custo de 2 milhões de dólares, 400 mil dólares, os mais baratos, de Carticel, ou até 3,5 milhões de dólares, como é o caso dos recentes tratamentos
para hemofilia A, que estão disponíveis, e todos esses, né, a grande 95% usam vetor viral como a ferramenta para utilizar. E nós temos uma plataforma de vetor viral super moderna instalada. Então, começamos a explorar, né, essa competência industrial. O que nos chamou a atenção para esse programa de terapias avançadas? É que nós podíamos ter uma cadeia de suprimentos comuns, por exemplo, os plasmídios são utilizados para a produção de vacinas de RNA, são usados para a produção de vetores virais, e essas tecnologias são usadas não só para as vacinas, mas também para as terapias celulares, tanto ex vivo quanto para as terapias in vivo, né? Então, falamos, bom, vamos garantir a sustentabilidade dessa nossa iniciativa, não só apoiando a nossa produção de vacinas, que já era um portfólio introduzido, com uma capacidade com entregas superiores a 250 milhões de doses de vacina, mas também vamos aproveitar essa nossa competência recém-adquirida para explorar essas outras áreas tão importantes, como são as áreas das terapias avançadas. Basicamente, nós temos dois modelos, né? Os modelos onde a gente introduz o vetor viral dentro do organismo, e ele vai lá dentro das células, normalmente das células que não se replicam, os neurônios, e enquanto essas células não se replicarem, eles vão ficar expressando lá as suas proteínas até o fim da vida. Então, tem sido utilizado para as terapias gênicas das doenças neuromotores com muito sucesso, e é uma geração de vírus. Os adeno-associados foram desenvolvidos pela Universidade da Pensilvânia e que hoje são a base de mais de 80% dos produtos de terapia avançada que já estão registrados no mundo, né? E o Brasil, só em uma terapia que é registrada pela Anvisa, o Zolgensma, ele gastou R$ 1 bilhão. Então, se a gente imaginar que existem 15 a caminho, se nós não tivermos o domínio tecnológico dessas tecnologias, né, não vai ter sistema de saúde que sobreviva a esse impacto. Mas, além dessa tecnologia in vivo, tem a ex vivo, né, que também é uma tecnologia muito bacana, que você tira as células do sistema imunológico, células T, e expressa nessas células T antígenos quiméricos que vão reconhecer alguma coisa e vão destruir essa alguma coisa. Então, elas têm sido utilizadas com muito sucesso, principalmente nos cânceres hematológicos, né? Linfomas e leucemias, com essa primeira geração dessas tecnologias. E também, dos produtos comerciais, todos utilizam vetores virais. No caso aqui, são vetores virais lentivírus, são diferentes do adenovírus, são diferentes do adeno-associados, mas os métodos de produção são basicamente os mesmos. Então, no início da discussão dessas terapias avançadas, nós decidimos, né, vamos conversar com as pessoas que inventaram essas tecnologias e vamos dizer que nós, enquanto Big Pharma, nós queremos produzir essas tecnologias. Vamos mudar um pouco a maneira como esses produtos são introduzidos no SUS, né, que vem as indústrias farmacêuticas que negociam com as universidades, porque eles têm a capacidade de produção, e aí eles fazem as PDPs com a gente. Eu falei, não, vamos nós lá conversar com os cientistas e vamos ver se a gente consegue mudar um pouco, né, essa trajetória. Então, tivemos duas iniciativas importantes, uma com o grupo do Dr. James Wilson, que é o cara que desenvolveu a tecnologia de adeno-associados, né? Todos os vetores in vivo são baseados nesse adeno que ele fez, e é uma referência nesse campo. E fomos conversar também com o Boro, que é um cientista que já teve na Johns Hopkins, que participou também do desenvolvimento da plataforma de vetores lentiviral e que criou uma empresa agora sem fins lucrativos para fazer, né, baratear e trazer acesso às terapias avançadas aos sistemas de saúde. Então, para nossa surpresa, nós tivemos bastante sucesso, né? Estamos assinando acordos com esses grupos, né? O James Wilson, inclusive, deu um seminário mês passado, algo parecido, né? Mês retrasado agora, já, porque estamos no começo de agosto, na Fiocruz, e ele tem um modelo bem interessante, né? Ele está trabalhando num pipeline de várias doenças raras,
Todas essas empresas estão trabalhando a um custo de $1 milhão, $2 milhões, então é muito difícil você ter viabilidade, sustentabilidade, tanto das empresas quanto do sistema de saúde, para tratar uma doença que tem 100 pacientes nos Estados Unidos, digamos assim. É complicado, né, pelo custo fixo da produção. Então, ele tem um modelo que ele pegou, né, essa tecnologia que ele trabalha já há 40 anos e todas as licenças que ele tinha feito no laboratório dele, ele retornou para a Universidade de Penn para criar uma nova empresa, que essa empresa, em vez de trabalhar cada uma com um programa de terapia avançada, vai trabalhar com 20 programas que já estavam em andamento, né? E esses são os programas, a maioria está em fase pré-clínica, mas já tem alguns em fase clínica, e nesse acordo com a Universidade da Pensilvânia, o modelo que está sendo estruturado, né, é que o Brasil vai se envolver não só com a Fiocruz produzindo, mas o Ministério da Saúde priorizando, né, a Anvisa dando apoio para que nós sejamos um polo importante. E como a produção é pequena, né, você não pode fragmentar essa produção nem para várias doenças e nem para a mesma doença em vários locais, toda a produção vai ser centralizada na Fiocruz. Então, a Fiocruz vai produzir todas as terapias desses 14 programas, a maior parte do sistema nervoso central, que por essa característica da tecnologia, né? Mas realmente um protagonismo muito grande, uma oportunidade única da Fiocruz estar trabalhando agora, enquanto farma, no desenvolvimento, né, do escalonamento dessa produção com os grupos que estão desenvolvendo. Chamamos, né, nesse evento que fizemos no Rio, pesquisadores para trabalham no campo das doenças raras e estamos também trabalhando nas doenças, no desenvolvimento clínico dessas tecnologias, né? E agora, já me aproximando do fim, uma parceria muito semelhante foi proposta para a Caring Cross, que é a empresa aqui sem fins lucrativos, né? Que está desenvolvendo CAR-T-cell. O Boro também é o cara que usou a primeira vez lentivirus em humanos, é a primeira vez que aprovaram a FDA, a primeira geração da Novartis foi ele que desenvolveu o vetor viral, e ele está desenvolvendo alguns projetos, alguns programas, e nós vamos trabalhar juntos também, com a ideia de que a Fiocruz seja o produtor exclusivo do Brasil e América Latina e o produtor preferencial do mundo inteiro. Nesse caso, né, como o número de tratamentos é maior, não é como doenças raras, que é uma centena, aqui CAR-T tem muitas aplicações, pode ser que tenha outros centros, mas nesse momento nós seremos o centro principal. Essa tecnologia eu já mencionei, né? Você retira as células, treina as células para expressar, né, usando o vetor viral, um receptor que vai reconhecer células e destruir. Então, essas são, né, todas as coisas que já foram feitas lá. E o modelo que a gente vai fazer é um modelo diferente também, porque o modelo hoje da Novartis, ela pega as células, leva para os Estados Unidos e ela separa, ela transforma, ela seleciona, ela cresce as células e devolve. Então, parte do custo é essa logística. Tem uma empresa que está fazendo um sistema point of care que faz isso, mas faz 1 ou 2 por mês. Então, o nosso modelo é termos containers que vão fazer esse processo. Um container referência vai ficar na Fiocruz. Nós vamos ter outros containers em centros que possam fazer transplante de medula óssea, como é o caso do INCA ou outros hospitais. E aí a gente aumenta de 2 a 3 CAR-T por mês para 60, 2 por dia, né? Podem ser feitas nesse modelo que os containers vão todos se referendar ao sistema de garantir controle de qualidade da Fiocruz. Nós vamos começar esse ano já os primeiros experimentos com clínicos, né? Já estamos trabalhando com o grupo do Roberto Giuliani, alguns colaboradores e algumas tecnologias que estão sendo desenvolvidas pela Penn University, e vamos entrar agora numa fase 2 do estudo da cura do HIV com CAR-T-cell, né? Que é um estudo que saiu agora, recentemente publicado, né? De você utilizar a tecnologia de CAR-T não apenas para o câncer, mas também
expressar receptores que reconheçam as células infectadas pelo HIV, né, e destrua essas células. Então, a gente está falando num processo de eliminação da infecção do HIV, em vez de um tratamento, né, de controle da replicação viral. Então, esse é um experimento clínico que a gente deve começar esse ano, já que no INE, o grupo da Beatriz, né, o apoio da Valdileia, e no final do ano, começo do ano que vem, numa parceria com o INCA, a gente vai começar os CAR-T-cells para câncer, mas numa nova geração. Em vez de trabalhar com o CAR simples, né, que usa um receptor de linfócito B, o CAR-19, nós vamos trabalhar com o CAR triplo, que já está publicado que com esse CAR triplo o CAR simples já dá 93% de cura sem remissão, mas ainda tem 7% de remissão, né? E com esses CAR duplo e o triplo que nós vamos trabalhar, incluindo nessa construção do vetor viral não apenas o receptor CD19, mas CD20 e CD22, realmente começar com a nova geração de CAR triplo no início do ano que vem, já nos containers do Brasil. Então, também andou numa velocidade inesperada, né, pela exploração dessa nossa área de produção. Então, esse era o resumo do que eu estaria trazendo para vocês, para a gente começar a discutir, né? A gente estaria no Inova 6.0, é o 6º ano do Inova, mas agora a gente quer o Inova 6, mas 6 não com S de 6 anos, mas 6 do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que a gente possa aumentar a efetividade das nossas entregas, explorando toda a cadeia de inovação da Fiocruz, desde os projetos que começam no nosso laboratório de pesquisa básica, mas também explorando as nossas competências de desenvolvimento tecnológico e de produção industrial. Obrigado a vocês pelo tempo, desculpe, mas eu sempre me animo a falar, sempre falo um pouquinho demais. Mas obrigado pela atenção de todos. Tá sem som para mim, tá? E todas essas possibilidades, né, que eu acho que é importante a gente realmente, principalmente numa jornada que a gente está fazendo para estudantes de pós-graduação. Então, na verdade, nós temos uma programação, Marcos, eu sei que você já se comprometeu a estar pessoalmente, nós vamos discutir o Inova IGM, né, que nós vamos lançar o nosso edital, e Marcos se comprometeu, já estou colocando um compromisso público aqui, exatamente para que a gente avance em várias tecnologias, como você colocou agora. Então, eu gostaria de abrir para um comentário, se alguém quiser fazer, um ou dois, porque Mittermeier, por favor, rapidamente, que seja um comentário breve, né, para que a gente possa dar continuidade à nossa programação. Parabéns. Eu te ouvi novamente aqui em troca, mas estou muito feliz, né, como cidadão, de ver muita coisa boa sendo oportunidade. Agora, só para me ouvir, Marcos? Melhorou agora o som para mim, estava um pouco baixo, agora melhorou. Então, primeiro, parabenizar pela sua apresentação, bem didática. Eu acho que realmente é maravilhoso ver os avanços que têm acontecido no Brasil, liderado pela Fiocruz. Entretanto, eu queria só que você esclarecesse dois pontos que me preocupam um pouco. Eu não sei se naquele teste diagnóstico que você mostrou de Chagas, se era o Calafraz, que foi desenvolvido por Samuel Rodenberg lá atrás, e que por muito tempo esse teste não foi disponibilizado para a sociedade, porque nós não dispunhamos de um painel de soro ideal para fazer a validação. E o outro, uma coisa aqui da Bahia. Aqui na Bahia foi desenvolvido um teste rápido para a leptospirose. Esse teste está lá em Brumantã. Ele pode produzir. E, de alguma maneira, eu estou associado a ele, a todo momento os hospitais têm me mandado carta, já mandei, inclusive, para vocês, cobrando esse teste, que é um teste que, né, é super importante para a decisão terapêutica
Recentemente tivemos um paciente aqui com um quadro clássico de febre, dor de cabeça, dor muscular, que foi para o hospital novamente e morreu, né, se imaginando que era dengue, quando eu tenho certeza absoluta que foi leptospirose. Que esse teste pode ajudar. Então, eu não entendo por que esse teste ainda não está disponível para a sociedade brasileira. E aí eu espero que com você a gente possa colocar esse teste na rua. Okay? Fazer um rápido comentário, né? A gente tinha uma diretriz que era só produzir o que o Ministério pedia. E a gente tem trabalhado para dizer, olha, vamos produzir tudo, vamos estar registrado, vamos ter os estoques, porque, como você falou, existem necessidades que, às vezes, o Ministério nem sabe que precisa e que a gente pode suprir. Então, me comprometo a rever essa questão do teste de leptospira para que ele tenha o mesmo tratamento desses outros, tracoma, esses outros. Olha, a tecnologia desenvolvida na Fiocruz, vamos produzir, vamos registrar, a gente paga o custo desse negócio e vamos ter esse teste disponível. Então, me comprometo a ver essa situação. E ali, muitos dos testes, né, os testes de Chagas estão utilizando os antigos. Aí o Fred participou junto com a gente, ajudou muito na avaliação, aí está com você, né? Eu acho que está aí na Bahia, ele trabalhou. Tem algumas das proteínas que a gente trabalhou lá, eu trabalhei junto com o Samuel naquele começo, mas a gente agregou umas novas aí. Mas é importante que esse grupo da Fiocruz desenvolveu esses trabalhos, e o compromisso nosso é realmente não ficar esperando que o Ministério compre para a gente fazer os nossos produtos. Vamos tentar fazer e vamos ter os quantitativos aí, como é o caso da leptospira, não tenho dúvida, aí, até que com as mudanças climáticas, a quantidade de eventos graves climáticos tem aumentado, né, gigantescamente, e, sem dúvida, pode ser uma ferramenta útil. Ô, Marcos, obrigada. Eu vou passar a Leila, quer fazer um comentário, né, Leila, rápido. Parabéns, Marcos, pela apresentação, Leila Campos, Fidac. Marcos, existe alguma discussão na Fiocruz para o desenvolvimento de vacina para entrega para o SUS, por exemplo, o Zoster, por exemplo, é uma vacina muito importante e é caríssima, que não tem disponibilidade no SUS e que seria muito interessante se a Fiocruz pudesse desenvolver. Obrigada. Então, nós tínhamos primeiro, nós tínhamos... Não é fácil produzir vacina, né? Você precisa ter um complexo industrial e tal. Mas nós tínhamos, assim, o que o Ministério pedia, a gente incorporava. E, normalmente, pegava tecnologias prontas. Agora, com o domínio das tecnologias de RNA e de vetor viral, nós estamos com uma capacidade maior de desenvolver as tecnologias. Então, nós estamos com produtos, né? Projetos de produtos para desenvolver RSV e herpes zoster. Está dentro do nosso pipeline. Então, e aí estamos discutindo, não vamos fazer isso sozinho, estamos discutindo com o NIH, com outros grupos, porque tem uma experiência grande com a doença, com mapear os epitopos, uma coisa que a gente não tem tanta experiência, eles fizeram bem lá. Mas a ideia é que a gente trabalhe, os próximos 2 vacinas seriam RSV e herpes zoster, que são caríssimas, absurdamente caras, e que a gente a tecnologia não é transferível muito facilmente, até porque o adjuvante que a GSK usa é um adjuvante de origem vegetal, então eles têm uma limitação de produzir. Só para vocês terem uma ideia da dramaticidade disso, é o mesmo adjuvante que eles usavam para tuberculose. Então, eles pararam com a produção de tuberculose, que é uma vacina de centavos, para vender uma vacina de $50, porque usavam um adjuvante que é uma quantidade limitada que eles têm uma demanda mundial. Então, está no nosso pipeline, sim, tomara que a gente consiga desenvolver. Marcos, na verdade, eu gostaria de agradecer. Nós temos uma programação, é uma pena não podermos Eu que peço continuar. desculpa por não poder acompanhar o resto da programação, mas eu vou aí, vamos lançar o Inova Mas você tem esse Salvador. compromisso, né? Vai ali no Congresso de Medicina Tropical e nós vamos estender essas discussões por mais tempo. Então, é bom para poder ficar essa vontade de saber mais e de ter você aqui conosco, viu? Então, eu agradeço imensamente a sua presença, a sua apresentação brilhante, o trabalho que você vem desenvolvendo
no setor de inovação, de desenvolvimento tecnológico na Fiocruz, realmente tem sido muito importante para que a nossa instituição seja reconhecida internacionalmente. Então, parabenizar você pelo trabalho, e você ainda tem um campo muito grande para atuar pela frente. Estamos aqui na torcida e queremos fazer parte de tudo isso como IGM sempre, ok? Então, mais uma Ok, vez, até breve, pessoal. Grande abraço a todos aí. Prazer em vê-los. Já vou